Muito boa tarde, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos vocês que estão aqui conosco esta tarde de domingo, 11 de fevereiro de 2024. Deus abençoa a sua vida, Deus abençoa a sua casa, a sua família, os seus negócios, aonde você estiver, que você possa ser abençoado pelo Senhor nesta tarde. Quem sabe você está aqui comigo neste momento, sentindo dor, passando mal, precisando de uma cura, precisando de um milagre da parte de Deus. Deus pode te visitar nesta tarde. Deus pode fazer um milagre na sua vida. Se você crer, tudo é possível ao que crer. Deus pode te visitar e te dar saúde. Quem sabe você está preocupado, preocupada, algo está tirando a sua paz. Confia no Senhor nesta tarde. Deus quer que você confie nele, que você descanse nele, que você espere nele, que você participe nele, fique nele, esteja debaixo da sombra do Altíssimo. Isso fala de proximidade. Para estarmos debaixo de uma sombra, precisamos estar debaixo de uma árvore, bem próximo, debaixo. Assim somos nós, para descansarmos no Senhor, precisamos estar bem próximo dele. Aí sim vai ter refrigério para a nossa alma, vai ter descanso para a nossa vida. Amém? Esta tarde eu quero compartilhar uma palavra rápida com os nossos ouvintes, que está no capítulo 8 de São Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 8, no versículo 19, 20 e 21. Diz assim: e foram ter com ele sua mãe, mãe de Jesus, Maria, e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. A mãe e os irmãos de Jesus foi ter com ele, foi falar com ele, mas não podia aproximar, porque aonde Jesus estava, tinha uma grande multidão. Aqui Jesus já estava no auge do seu ministério. Aqui Jesus já estava exercendo o seu ministério. E foi-lhe dito, alguém chegou em Jesus e falou: olha, estão lá fora tua mãe, teus irmãos, que querem ver-te. Olha só. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Como é maravilhoso, até parece uma resposta áspera. Parece que Jesus não valorizava a mãe e os irmãos, porque o reino de Jesus não era deste mundo. Ele veio aqui anunciar o reino de Deus. Maria foi uma mulher abençoadíssima, mas foi serva. Como eu, você, todos nós somos servos. Aqui não tem grau parentesco. A visão do reino não é grau parentesco. Todos podemos ser família de Jesus. Não é porque era a mãe e os irmãos de Jesus estavam ali fora que Jesus ia parar de fazer o seu discurso para ali atender talvez as preocupações, os caprichos, porque eles estavam preocupados porque falaram que Jesus estava fora de si. Queriam lá parar Jesus. O propósito de Deus não era esse, para com Jesus. Então, aqui nós aprendemos muitas coisas, irmãos. Que todos nós, Jesus mesmo disse, olha só, Jesus mesmo disse, mas respondendo ele disse-lhes: minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Então, a gente vê sempre, a gente tem ensinado isso aqui no nosso canal, sobre executar a obra de Deus. Fazer, não ser ouvinte esquecido, mas praticante da palavra de Deus. É muito importante nós guardar isso no coração, estar sempre na nossa mente o dever de praticar a palavra de Deus. Em todo momento da nossa vida, a gente tem oportunidade de praticar a palavra de Deus. Já observou? Todos os momentos da nossa vida nós temos a oportunidade de praticar a palavra de Deus. Seja no lado do amor, seja no lado da misericórdia, seja no momento talvez que temos a oportunidade de falar do reino de Deus, enfim, seja uma obra social. Enfim, cabe a nós, em todo momento, temos a oportunidade, de executar a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus deve estar aonde? No coração, na mente e na boca.
Devemos estar entranhado da palavra de Deus. A palavra de Deus deve estar dentro de nós, né, fazendo nós movimentar. Jesus falou isso. Aqui minha mãe, meus irmãos, quem que é? Aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam. Olha só o grau de parentesco. Vai muito além do que o grau de parentesco que temos aqui na terra. Vai muito mais do que isso. Jesus mostra aqui que executar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, né, nos aproxima tanto de Deus que o grau parentesco deste mundo não iguala. Olha só. Mas foram lá e disseram a Jesus. Eles queriam falar com Jesus, a mãe e os irmãos dele. Provavelmente que José já tinha morrido nessa ocasião, né? E não podia, porque tinha uma grande multidão. Aí avisaram. Jesus, ó mestre, estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Né? Queriam falar com ele. Queria, né, talvez, chamar ele para ir embora, porque muitos estavam preocupados com Jesus. Mas, respondendo, ele disse, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e executam. Vai muito mais do que o grau parentesco deste mundo. Por isso que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Não estou falando que para desprezar a família, não é isso que Jesus está ensinando. Mas o reino de Deus, Deus deve estar acima de tudo na nossa vida. De família, até mesmo de nós mesmos. Porque o próprio Cristo falou, quem não nega a si mesmo, não é digno de mim. Quem não nega a si mesmo, toma sua cruz e segue-me, não vem após mim, não é digno dele. Então, o nosso amor, a nossa devoção, quando executamos a palavra de Deus, precisamos, muitas das vezes, irmãos, a ponto de negar a nós mesmos. De pôr Deus em prioridade. Não é pôr Deus em prioridade e abandonar a família. Não é pôr Deus em prioridade, né, e esquecer dos nossos queridos. Não é isso. Estou falando prioridade. Precisamos servir a Deus com todo o nosso coração. De corpo, alma e espírito. Amar a Deus, não só de palavra, mas por obras. Né? Dedicado a Deus. Servindo a Deus com alegria. Né? Não, servir a Deus para nós não pode ser um peso. Eu vou, mas está difícil. Nossa, eu tenho de ir na igreja hoje é domingo. Eu tenho de fazer... Né? Quando vai fazer algo para o Senhor, parece que aquele peso, aquela dificuldade, aquela tristeza, não pode, irmãos. Deus nem recebe o nosso louvor, a nossa adoração desta forma. Precisamos ser espontâneos. Se sentir bem. Querer, fazer com alegria, quando é para o Senhor. Nossa, é tão prazeroso servir a Deus, até mesmo quando Deus nos repreende. Devemos receber a repreensão com alegria, porque Deus nos ama. A Bíblia fala, que pai que não corrige o filho que ama? A Bíblia não faz essa pergunta. Que pai que não corrige o filho que ama? Assim é Deus. Ele está nos corrigindo, ele nos corrige, porque ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Ele não nos amaria, ele não nos amaria se deixasse nós fazer tudo que nós queríamos. Aí depois chega lá, você está reprovado. Mas eu não sabia. Aí ele não nos amaria. Mas ele está sempre nos advertindo, sempre nos ensinando, sempre nos corrigindo. Para quê? Para não sermos surpreendidos aquele dia. Então precisamos, irmãos, né, ter essa comunhão com Deus. Ter essa comunhão com o nosso Senhor. Não podemos nos contentar somente em ouvir falar de Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue. Ela ouviu falar de Jesus que poderia curá-la. Mas ali ela toma uma atitude de fé e começa a dizer dentro de si, se eu ao menos tocar nas vestes dele, eu sararei. Se ao menos eu tocar nas vestes dele, eu sararei. Assim saiu aquela mulher atrás, no meio daquela multidão. Ela deve ter repetido isso, quem sabe, centenas de vezes. Na hora que ela toca nas vestes de Jesus, ela sara. Fé e ação. Ela recebe a cura. Ela não determinou, porque não existe isso.
Ela simplesmente agiu com fé. Se ao menos eu tocar. Aí eu determino se eu tocar, não. Se ao menos eu tocar. Ela foi com fé. Agiu com fé e recebeu o seu milagre pela fé. A ponto de Jesus falar: vai, filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Porque muitas das vezes na Bíblia, salvar e curar é a mesma palavra. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Que coisa maravilhosa. O poder do nosso Deus, né? E nós agindo com fé, acontece o milagre. Porque Deus tem todo o poder. E quando agimos com fé, não é uma fé cega, inconsciente, é uma fé consciente. Eu sei o que eu estou fazendo. Tem base para isso. Tem base para a fé que eu estou exercendo. Tá? Está nas Escrituras. Deus quer que eu aja assim. Aí a vontade de... aquilo que a Bíblia nos ensina vai estar enquadrado naquilo que estamos praticando. Irmãos, é certeza do milagre. É certeza da bênção na nossa vida. Então a gente vê, muitos veem aqui que Jesus está maltratando a família, não está reconhecendo a família, não. Jesus tinha uma prioridade de fazer o serviço do Pai, não de José, mas do Pai Celestial. E o ministério dele foi curto, ele tinha um prazo. E ele tinha de fazer enquanto ele tinha o tempo dele, estava programado. Desde a eternidade, chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho. Quando estava tudo preparado para ele vir, ele veio na hora, o momento, o reino, a situação econômica, a situação política, tal. Ele veio na hora certa, programada por Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Para exercer o seu ministério. Então era curto o ministério. E ele tentou passar para todos. A gente não vê lugar nenhum. Jesus ensinando, né, alguém venerar, adorar a mãe dele. Lugar nenhum. A gente não vê isso. Não vê isso, porque Jesus, até o pai de Jesus, o padrasto, José, a gente não vê falar quase nele. Só depois, só no começo, quando Jesus nasce. Depois aí quando Jesus tinha 12 anos, que fala, eu e seu pai estavam preocupados com você. Pois não fala mais, por quê? Para não atrapalhar Jesus. José já tinha cumprido o seu propósito de Deus. E poderia ter embaraço, o pessoal querer questionar o padrasto de Jesus, no caso José, para não ter essa confusão. Ele cumpriu o ministério dele, amém. Já cumpriu o ministério dele, já, né? Igual João Batista. Quando ele acaba de cumprir o ministério dele, né? Ele sai de cena para entrar em cena em Jesus. Aí Jesus acaba de cumprir o seu ministério, sai de cena e entra em cena a igreja. Tudo tem o seu propósito, tudo o seu tempo. E eu e você também tem um propósito de Deus para a nossa vida. Devemos estar atentos, sensíveis ao Espírito Santo, porque tem um propósito de Deus. Não é à toa que estamos aqui. Estamos aqui para fazer algo para o Senhor. Todos nós já temos essa consciência que devemos ser o quê? Testemunhas de Cristo. Né? Quando temos oportunidade, devemos falar de Jesus a tempo e fora de tempo. Com nossa maneira de ser, com a nossa maneira de falar, devemos expressar o reino de Deus. Falar do amor de Deus, falar que Jesus cura, liberta, batiza no Espírito Santo, salva o homem e leva o homem para o céu. Isso devemos falar, todos nós. É dever de todos nós. Né? Então, e somos aqui representantes de Cristo. Ele foi, o ministério dele acabou, ele foi. Agora está no tempo do Espírito Santo. E agora é o tempo da graça, o tempo do Espírito Santo. Estamos nesse tempo, que maravilha, né? E todos nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em nós. É Deus conosco, o Espírito Santo está conosco. Então, mas respondendo ele, disse quando avisaram que a mãe e os irmãos chamavam ele: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Vamos executar a palavra de Deus? Vamos pôr em prática a palavra de Deus? Quer intimidade? Quer ser irmão? Quer ser irmã? Quer ser mãe de Jesus? Quer ser íntimo de Jesus? Obedeça a palavra de Deus. Olha só como a obediência à palavra de Deus nos leva a níveis espirituais maravilhosos. Intimidades, fala de intimidade, a proximidade. E a desobediência nos leva à distância.
nos afasta de Deus. Por isso que devemos sempre, irmãos, fazer uma autoanálise da nossa vida. Isso é ensinado por Paulo aos Coríntios na hora da ceia. Precisamos de fazer uma análise sincera na nossa vida. Porque muitas das vezes oramos e não temos resposta. E muitas das vezes não analisamos a nossa vida porque tem situação, cada causa é um caos. Cada situação é uma. Mas tem situações, o que tem impedindo as nossas bênçãos é o pecado, é viver uma vida de pecado. É as nossas iniquidades que está presente na nossa vida. É aquela pessoa que entrega para Deus 50%, mas 50% ele não entrega. Ele não entrega totalmente. Ele entrega aquilo que deve. Mas o que agrada, ele não para. Igual aquele jovem rico que chegou em Jesus: Senhor, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? O Senhor falou alguns dos mandamentos, tudo isso tem observado desde a minha meninice. Mas Jesus fez um raio-x nele, ali na alma dele, e viu que ele era avarento, apegado nas riquezas. Aí Jesus falou: vai, vende tudo e dá para mim e beleza. Não, Jesus não falou isso. Vai, vende tudo e dá para os pobres. Eu não quero nada que é seu. Dá para os pobres e segue-me e terá um tesouro no céu. Rapaz, para que Jesus falou isso? Rapaz, ficou triste. Ficou desapontado. Né? Porque o coração dele estava no tesouro terreno. Jesus foi na ferida. E por isso que eu falo, a palavra de Deus vai na ferida. É ali onde que não queremos ser cutucados que a palavra de Deus nos cutuca. É onde que queremos, né? Aqui não, Senhor. Não mexe no meu namoro ilícito, não. O Senhor pode querer o que mais, deixa eu viver uma vida errada. Não mexe no meu adultério, não, Senhor. Não mexe nas minhas gambiarras, não, Senhor. É na ferida que o Senhor vai. E muitas das vezes a pessoa entrega por partes. Tem coisa que vira um pecado de estimação. E muitos vão ser impedidos de entrar no reino dos céus por causa do pecado de estimação. E ela quer compensar aquele pecado de estimação, vai na igreja, toma ceia, canta, prega. Não tem valor nenhum diante de Deus se a pessoa não se arrepender e deixar o pecado. Irmãos, o Senhor nos chama, né, para viver uma nova vida em Cristo. Não é para um piquenique, não. Não é para um lazer, não. Ser cristão não tem nada de piquenique e lazer. É enfrentar a nossa natureza, enfrentar o diabo, enfrentar o mundo e vencer. Porque quem está conosco é maior do que o diabo, do que o mundo, do que a nossa natureza. Mas precisamos de querer esse envolvimento. A ponto de estarmos mais próximos do Senhor do que um grau parentesco. Olha só, eu consigo estar um grau parentesco mais próximo de Jesus do que o meu grau parentesco com a minha mãe. Olha só que coisa tremenda. A minha proximidade com Jesus pode ser um afeto maior, uma união maior do que eu e a minha mãe. Isso que Jesus quis ensinar. Quando executamos a palavra dele, quando pomos em prática, quando negamos a nós e deixamos, Senhor, reina na minha vida. Eu abro mão da mentira, eu abro mão do adultério, do namoro ilícito, eu abro mão de todas as coisas que me atrapalham a ter essa comunhão com o Senhor. É isso que Deus quer de nós. Porque não adianta eu aqui pregar um evangelho que massageie o seu ego. Não, irmão, vem como está e fica como está. Não, Deus entende. Deus sabe, né, que é difícil largar disso, irmãos. Eu seria um hipócrita. Hoje estaria te privando do céu. Porque no céu não entra pecado. No céu não entra as mazelas que esse mundo manda nós fazer. Aí eu estaria impedindo de você entrar no céu. Mas aqui nós falamos a verdade. Você ouça ou não. Ouça quem quer. Mas não deixamos de pregar a palavra de Deus na íntegra. E a palavra que corta daí, corta daqui. Também sou cortado por ela. Também tenho que me adequar. Tenho que me esforçar. Tenho que negar a mim mesmo. E seguir a Jesus para mim ser um íntimo amigo íntimo dele. Amém? Que Deus vos abençoe. Que vocês tenham uma ótima tarde e noite de domingo. Uma semana abençoada, de livramento, de paz. Você que está descansando, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Você que está viajando, que Deus te abençoe e guarde. Enfim, todos os nossos ouvintes.
sejam abençoados hoje, nesta tarde e noite de domingo, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos fazer um clamor? Vamos buscar aquele que tudo pode. Amém? Oremos nesta tarde de domingo. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus, Pai, que estamos aqui mais uma vez, agradecidos por essa oportunidade. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e está nos ajudando. O Senhor é bom em todo o tempo. Obrigado, Deus, por ouvirmos a Tua voz através da Tua palavra. Nos ajuda a pôr em prática, Pai. Nos ajuda a vivenciar, a envolver, meu Pai, no Teu reino, a viver a Tua palavra. Meu Deus, a andar como o Senhor Jesus andou neste mundo. Senhor, abençoa os nossos ouvintes, visita, guarda, abençoa, dá saúde, dá livramento. Abençoa, Senhor, todos que estão ligadinhos conosco nessa programação. Cura as enfermidades físicas, Pai. Cura as enfermidades emocionais, espirituais. Senhor, abençoa o Teu povo de uma forma poderosa, Pai. Livra de acidente, livra do mal. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dos ouvintes. Pai, visita todos que estão viajando, os que vai viajar, dá livramentos nas estradas, dá livramento aonde o Teu povo estiver, meu Pai. Nos ajuda a sermos luz, a sermos sal da terra, luz do mundo, porque o Senhor espera isso de nós, Pai. Que possamos, meu Pai, dar sabor, dar gosto nesse mundo. Meu Pai, salgar esse mundo que está tão sem sabor. Que também possamos ser luz, meu Pai. Ser luz no meio dessas trevas, no meio dessa escuridão. Que as pessoas possam ver as boas obras em nossa vida e glorificar o Pai Celestial. Deus, abençoa o Teu povo. Aonde esta oração chegar, meu Deus, ministra cura, ministra paz. Ministra, Senhor, as bênçãos dos céus sobre a vida dos ouvintes. Livra de todo mal. Meu Deus, dá alegria aos corações tristes. Dá esperança, dá paz. Senhor, ajuda cada um dos nossos ouvintes, meu Pai. É no nome do Senhor Jesus que eu lhe peço. Senhor, abençoa o Teu povo. Visita cada um dos irmãos. Visita os que estão hospitalizados. Visita os nomes que estão aqui nesses cadernos de oração, Pai. Visita, curando, libertando, salvando, operando maravilhas, meu Pai. Senhor, meu Pai, eu entrego cada pedido, cada nome nas Tuas mãos nesta tarde. E eu creio no milagre. Eu creio na bênção, Pai. Essa é a oração que fazemos e Te agradecemos, Deus meu, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Toma posse desta palavra. Viva o Evangelho, põe em prática. E você vai ver a grande diferença na sua vida. Deus abençoe a todos, né? Uma ótima semana. Vou ficando por aqui deixando um testemunho, né? E peço que você compartilhe essa oração com todos os seus contatos. Ficam todos na paz e até às 0h, meia-noite, se Deus permitir. Bom dia. A paz do Senhor, pastor Oripe. A paz do Senhor, pastora Débora. Espero que está tudo bem com vocês, né? Com o senhor, com a pastora Débora e com as meninas também. Vocês são um casal muito abençoado. Eu oro com vocês todo dia, todos os dias. À tarde, às vezes, não dá muito tempo, mas de manhã é todo dia. Tem pouco tempo que eu peguei essa oração de vocês que mandaram para mim. Deve ter o quê? Uns 2 anos, por aí. Mas eu já recebi várias bênçãos. E essa que eu vou contar agora, eu tive câncer, né? Tive câncer faz 6 anos já. E graças a Deus, eu estou bem. Agora eu vou de ano em ano. Eu fui dia 31. Agora que eu fui para Unicamp, graças a Deus eu estou bem. E aquele problema do braço é outro testemunho. Que eu pedi para o pastor Oripe estar orando para o meu braço, né? Que eu estava com muita dor nos braços. Um braço eu operei, o outro estava doendo. Mas, depois de 1 ano, agora que eu consegui estender roupa no varal ontem. Graças a Deus, eu
Eu fiquei contente que eu lavava a roupa de manhã, deixava a roupa na bacia porque eu não conseguia estender. Eu só colocava na máquina, tirava e deixava na bacia até a noite. Mas graças a Deus mesmo, eu fiquei bem.